Olá, Pai do Senhor. Estamos iniciando esse novo trabalho através desse canal de estudo bíblico, canal da Escola Dominical, onde iremos trabalhar com a revista de adulto e também a revista de adolescente, ambas editadas pela CPAD. Nesta ocasião, nesse momento, eu quero trazer até os amados esta videoaula, que é uma ferramenta específica para alcançar os amados que estão a procurar meios, ferramentas, subsídios para entender melhor a preciosa palavra de Deus, utilizando aí a internet, Nesse momento a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o pecado, um problema. Quando falamos em pecado, realmente falamos em um problema extremamente grave, não por se tratar de uma palavra muito falada pelos religiosos, mas principalmente por se tratar de uma palavra que significa errar o alvo. Pecar é errar o alvo ou fazer aquilo que está em desacordo com a preciosa vontade de Deus. Mais à frente na lição a gente vai estar vendo isso com mais detalhes. Hoje a gente tem como base aquele acontecimento que aconteceu lá em Gênesis, capítulo de número 3, e a partir do versículo 1 até o 19, onde fala sobre um animal mais astuto, mais sagaz que o seu Deus havia criado, que é a serpente, a qual se aproxima de Eva ali no Jardim do Éden, e trata de enganar, essa serpente se aproxima, que na verdade era o diabo, Satanás se aproxima daquela mulher e procura ali engendrar um plano, um projeto para que Eva pudesse ser atraída e viesse a pecar contra Deus, levando também até o seu marido Adão a prática daquilo que estava proibido por Deus. Ou seja, a partir daquele momento eles iam errar o alvo, que era quebrar o mandamento do Senhor. Diante desse fato trágico, a palavra vai dizer para nós aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 23, de que todos pecaram e afastados estão da presença gloriosa de Deus. Então nós temos uma palavra importante porque a Bíblia narra a história de Adão e Eva, o primeiro casal do mundo. Presta atenção no cenário que estava envolto aquele casal. Estavam primeiramente num paraíso, haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus, até que certo dia, eles passeando ali tranquilamente pelo belo jardim onde Deus os tinha colocado, contemplando ali a beleza das plantas, das frutas, o verde das árvores, os pássaros a voar, o canto das aves, muita coisa linda, inigualável ali, que nós, na verdade, não sabemos descrever. Deus havia criado tudo perfeito, nada havia estragado ainda a criação, então era tudo muito belo e eles estavam inseridos nesse contexto, nesse ambiente belo. Eva estava ali contemplando toda aquela beleza natural e estupenda da criação de Deus, até que de repente ela escutou uma pergunta. Olha o que soou os ouvidos da Eva naquele dia. Quando o inimigo diz o seguinte: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem os frutos de nenhuma árvore do jardim? Veja que o inimigo usou uma palavra estratégica, ou uma palavra, uma maneira de se aproximar daquela mulher. A nossa mãe do passado, caso Eva, respondeu: podemos comer dos frutos, podemos comer dos frutos de qualquer árvore, menos
o fruto da árvore que fica no meio do jardim. Então veja que Eva tinha conhecimento do mandamento de Deus, né? Eva tinha conhecimento da proibição que o Senhor Deus dos céus havia colocado ali diante deles. E a palavra mostra ali que Deus disse que eles não deviam comer desse fruto, nem, Eva acrescenta, nem tocar nele, porque no dia que se fizer isso, morreremos. O inimigo, ali transfigurado numa serpente, ele faz uma afirmativa, quando ele diz assim: mas não morrerão coisa nenhuma. Pelo tom, né, pela maneira que está escrito, dá para a gente perceber o tom que o inimigo falou. Ele fala uma mentira, porém com tom ou com um som de verdade. Não era uma verdade, mas parecia uma verdade. Ele afirma categoricamente: não morrerão. De forma nenhuma vocês vão morrer, né? Esta ainda comentou: Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem o fruto dessa árvore, o que vai acontecer? Os seus olhos vão se abrir, os olhos de você, os seus olhos vão abrir, vocês vão ficar como Deus, vocês vão saber de tudo, vocês vão conhecer o bem e o mal. Então a mulher encantou-se, né, com a árvore do conhecimento do bem e do mal mais do que qualquer outra, e desejou se tornar conhecedora do bem e do mal. Até então ela só conhecia Deus, né? Ela só conhecia o bem, ela não conhecia mal nenhum. Até então ela só conhecia Deus, ela só conhecia o bem, ela não conhecia mal nenhum. Então o que acontece? Isto ela desejou, como sugestão dada pela serpente, ser igualzinha a Deus, né? Discernindo o bem e o mal. Em seguida, apanhou do fruto, mordeu, né? Mordeu com aquele desejo que ela estava, comeu e deu também para o seu marido. Então, quando Adão come daquele fruto, ambos assim haviam consumado o pecado, que conhecemos como pecado original. O primeiro pecado da humanidade foi desobedecer à voz de Deus e atender uma sugestão do inimigo, né? Atender uma sugestão do adversário que não estava em momento algum pensando no bem daquele casal. Então, se nós trouxermos isso para o nosso dia a dia, muitas coisas poderão nos ser oferecidas. Parece até que quem está nos oferecendo nos ama de verdade e quer o nosso bem, quando na verdade pode ser o contrário, pode ser uma armadilha, pode ser uma cilada, e a gente precisa estar muito atento para não cairmos em momento algum nesse tipo de cilada, nesse tipo de armadilha. Então, que consequência nós encontramos na Bíblia em consequência do pecado, né, da desobediência de Adão, da desobediência de Eva? O que aconteceu? Quando falamos sobre pecado, queremos dizer, como já falei a princípio, errar o alvo, ou seja, errar o alvo proposto por Deus, ou seja, escolher o prazer do próprio eu, ignorar a soberania divina, colocar em prática sua própria vontade, seu próprio querer, seu próprio desejo, né? Em lugar de buscar o objetivo proposto pelo Criador na constituição da raça humana, né? Que é dever da raça humana, glorificar a Deus e buscar a sua justiça. Esse é o dever da raça humana. Então, todos os tipos de maldades, perversidades, sofrimentos tomaram conta do mundo em que vivemos. Ora, foi isso que a humanidade escolheu em Adão e em Eva. Foi isso que Adão e Eva escolheu para a humanidade. Escolheu todo tipo de maldade, perversidade e sofrimento, porque optaram por conhecer o mal. E eles conheceram o mal. Não ficaram igual a Deus. Em momento algum, nenhuma criatura nunca, jamais vai chegar ao ponto de ficar igual
ao Todo-Poderoso. Então eles caíram, perderam o acesso total, pleno à presença de Deus. E isso foi trágico. Então, o pecado entra no mundo, né? Junto com ele vem a morte, porque o homem perdeu aquela glória de Deus que os mantinha vivos. E veja que quando a maldade entra no mundo, a gente já encontra um primeiro relato, que está aqui em Gênesis 4, verso 8 ao 16, que é quando a Bíblia fala sobre o que o Caim fez com seu próprio irmão Abel, né? Quando o matou aquele inocente, matou aquele justo, né? Que havia ofertado a Deus conforme o desejo do coração do Senhor. O que presenciamos de brigas de irmãos ou entre quaisquer outras pessoas da família na atualidade, nos dias em que a gente vive, teve início no tempo dos nossos pais, Adão e Eva. O coração das pessoas se tornou insensível, se tornou algo assim sem rédea, sem freios. Por quê? Porque elas começaram a fazer o bem que entendiam, né? Aqueles que eles achavam que era adequado, as pessoas começaram a praticar. Hoje olhamos ao nosso redor e enxergamos o aumento da violência em nosso país, não podemos dizer apenas em nosso país, mas em todas as nações do mundo. E devemos saber que o número de homicídios entre os jovens é enorme na nossa pátria, na nossa nação. De acordo com uma pesquisa feita até mesmo pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas da Infância, esse censo foi realizado em 2012, foi registrado 17 mortes por 100 mil habitantes nesse relatório. Estamos falando de aproximadamente 15 mil jovens de até 19 anos de idade morrendo a cada ano. Parece mais uma pandemia, parece mais uma epidemia, né, na nossa nação. Imagina só, 15 mil jovens em apenas 12 meses. Pessoas que tinham uma vida pela frente, pessoas que poderiam construir um lar, uma família, pessoas que poderiam aí, quem sabe, crescer, né? Construir uma empresa, abrir a sua própria empresa, seu próprio negócio, seu próprio trabalho, enfim. Pessoas que tiveram suas vidas interrompidas bem cedo. Esse número deixa o Brasil em 6º lugar do mundo onde morrem mais jovens por homicídios, ficando atrás apenas do El Salvador, Guatemala, Venezuela, Haiti e Lesoto. A violência, né, tem outro tipo de violência também que assola muito, a violência sexual entre crianças e adolescentes, da mesma forma tem assolado o mundo, especificamente a nossa nação. O suicídio também é uma questão muito grave. Muitas pessoas têm colocado fim à sua própria vida. Não é baixa a taxa de suicídios entre os adolescentes no mundo e aqui no Brasil. Uma vez constatado o domínio, né, do pecado no mundo, nós precisamos ter o compromisso de conservar a vida. Nosso compromisso, né, como cristãos, como pessoas que conhecemos os padrões divinos, de conservar a vida, jamais interromper a sua própria vida por uma falsa promessa. Às vezes você está sofrendo, enfrentando um problema, uma situação difícil, e o inimigo, assim como tentou Eva lá no Éden, levando suas palavras ardilosas ali de engano, pode chegar até nós também com palavras enganosas, dizendo que esse sofrimento vai passar se você interromper a sua vida. Na verdade, o inimigo está mentindo todos os dias para as pessoas e muitos estão, por causa disso, colocando o final na sua própria vida que Deus deu gratuitamente para nós. Entendemos pela palavra do Senhor que a vida pertence a Deus. E Ele, como doador e criador e mantenedor da vida, somente Ele, pode dar a vida e somente Ele pode tirar. Ele tem um direito legal, porque é o criador
e o mantenedor. Então ele pode dar, ele pode tirar no momento que ele bem entender. Então, ainda hoje desfrutamos das belezas naturais, ainda existem, né? Tais como animais que você admira, que você gosta, águas dos rios, mares, ar puro que respiramos, das montanhas, da biodiversidade, enfim. Há uma inumeridade de coisas, os oceanos são belos, tem muitas coisas lindas. Mas a Bíblia diz que pela sujeição ao homem, a criação também sofre. A palavra diz, pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto, que está para dar à luz. Tudo isso por causa da maldade do pecado. Não queira imaginar a dor, né, de uma mulher ao entrar no seu trabalho, ali no seu momento de dar à luz o seu filho. É algo muito, muito doloroso que só elas mesmas é quem sabe decifrar bem. Então, quem é mãe sabe disso. Semelhantemente, a terra sofre, né, com dores, como uma mulher que está dando à luz. A terra sofre, a criação sofre por causa da ação do homem. Como o homem se tornou egoísta, soberbo, um ser muito destrutivo, né? Então tem destruído muito, tem prejudicado muito as coisas belas, as belezas que Deus tem criado, tem deixado aí na natureza. Então, na época dos seus pais, por exemplo, os rios não eram poluídos como hoje, né? Podemos pegar um exemplo de alguns rios do nosso país, são terrivelmente poluídos, né? Quem está poluindo? Os animais? Não. Não é um efeito natural que está acontecendo. É simplesmente a falta de consciência da humanidade, de nós todos, seres humanos, que somos os maiores produtores de lixo do universo. E além de produzirmos o lixo, muitas vezes não temos a consciência de descartá-lo adequadamente, aí leva a poluição de rios, lagos, mares, enfim. Então, cuidar do planeta é algo muito importante. É como zelar pela casa de Deus, pela casa que Deus criou para nós habitarmos, né? Esta casa, o planeta Terra, foi criada por Ele, para mim, para você, para os nossos filhos, né? Para toda a humanidade. Como entregaremos a Terra para a próxima geração? Se dissermos, não estou nem aí para os próximos que virão, então estamos mais uma vez demonstrando a maldade do pecado enraizado na natureza humana. Porque se pensarmos apenas no nosso próprio eu, foi a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden. Eles só tropeçaram porque pensaram apenas no seu próprio eu e satisfazer seu próprio ego. Se eles têm pensado em satisfazer a vontade de Deus, não teriam comido daquela fruta proibida e não teriam morrido e trago sobre seus descendentes também a mesma coisa que a morte e uma natureza pecaminosa. Então, é bem verdade que um dia o nosso Senhor voltará para restaurar todas as coisas. A Bíblia Sagrada fala a respeito. Mas até lá, como discípulos de Jesus, que segue os passos do Mestre, que aprendeu a palavra do Mestre, devemos cuidar da terra em nossos dias. Isso começa no básico, no nosso dia a dia, em nosso lar, em nossa casa, em volta da nossa casa, evitando poluir algum leito de algum rio, evitando soltar o lixo na rua, enfim. Tem várias coisas importantes que a gente pode evitar de fazer como característica de alguém que teme a Deus e ama tudo aquilo que Deus criou. Então temos também o pecado como um enorme problema, além do problema material que ele causa, né, que é a destruição da natureza, né, o pecado está o problema do pecado está sobre o que Deus quer que eu faça, né? Aqui o importante é realizarmos a vontade de Deus. O importante é realizar a vontade de Deus. O pecado não pode ser vencido apenas pela vontade humana de vencê-lo. A Bíblia o apresenta para nós como um Senhor que domina a vida das pessoas, né? O pecado ele está como uma força, como uma lei que rege, que domina a vida das pessoas. Então, quem não conhece a fé
pela graça de Deus em Cristo Jesus, está escravizado por muito tempo pelo poder do pecado. Esse poder só pode ser quebrado quando a salvação pela graça de Deus for operada na vida do pecador. É quando você crê na palavra de Deus, é quando você ouve os mandamentos do Senhor, recebe esta palavra do coração de bom grado, entrega a sua vida para Jesus e a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos liberta da lei do pecado e da morte. Então, quem convence o pecador desta necessidade, né, de estar com Deus é o Espírito Santo, como vimos na lição anterior, que nós não chegamos a gravar nenhuma videoaula dela. Infelizmente, muitas são as pessoas que não se deram conta da gravidade do pecado. De fato, é um tema incômodo, né? Falar sobre pecado realmente não é bom, mas extremamente importante nos precavermos para não sermos vencidos por ele. A palavra vai mostrar para nós também que o ser humano, através do pecado, ele ficou completamente longe, distanciado da presença de Deus. Isso não é uma boa notícia. A boa notícia é que temos hoje a oportunidade de, pela fé, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que Deus já nos enviou um Salvador, um resgatador, um regenerador, que é Jesus Cristo. O pecado deixa de ser realidade na vida do ser humano quando este reconhece Jesus na sua vida. Então, nós podemos encontrar uma coisa aqui interessante, que está registrada em uma parte da nossa lição. Retomando aqui a nossa troca de ideia, diga sempre não às atitudes contrárias à vontade de Deus. Existem muitas atitudes que são contrárias à vontade de Deus. Deus sempre quis que nós fôssemos capazes de respeitar uns aos outros. A falta de respeito é ofensiva aos princípios da palavra do Senhor. E como exemplo disso, devemos evitar, acima de tudo, por exemplo, o bullying. O bullying é pecado, né? Porque você está machucando o coração do seu próximo. Não importa se o seu amigo, colega, companheiro, vizinho é magrinho, não importa se ele é mais forte, não importa se é baixinho, se ele é bem alto, não importa se ele é rico ou pobre, se ele fala fluentemente ou se ele é meio tato na voz, não importa. O que importa é a gente se dar bem, entender um ao outro, amar, respeitar e viver com essa diversidade de pessoas, cada um do seu jeito, e entendendo uns aos outros, compreendendo e respeitando. É muito bom, porque na verdade dói no coração quando alguém olha para você e zomba, caçoa, né? Então isso constitui diante de Deus como pecado. É uma maneira diferente de ferir. O homem pode ferir o outro com espada, com faca, com tiro, mas também pode se ferir com a língua, através da maneira que nos expressamos, né, para com o nosso semelhante. Então, se nós lermos a palavra de Deus, vamos encontrar muitas coisas boas para nos dar instruções. Então, não fomos chamados para fazer mal a ninguém. Se nós lermos na nossa Bíblia o que Jesus Cristo ensinou em Marcos 12, 30 e 31, vamos encontrar que o Senhor Jesus ensinou para que a gente pudesse amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quer dizer, o amor a Deus e o amor ao próximo são considerados por Jesus os maiores mandamentos de toda a lei de Deus. Veja como é importante. Então, se quisermos ser tratados com respeito, cordialidade, com certeza todos nós queremos ser bem tratados, respeitosamente, né, cordialmente, sem aversão nenhuma. Então, devemos fazer o quê? Jesus disse: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Ou seja, aquilo que eu quero que as pessoas me façam, eu devo ir lá e fazer primeiro para elas.
O tempo é muito precioso para o desperdiçarmos com coisas que não glorificam a Deus. Devemos tomar cuidado disso. Como cristãos, devemos ter tempo para ler a Bíblia, meditar no que ela está dizendo, devemos ter tempo para falar com Deus, devemos ter tempo para falar de Jesus para alguém, e assim estaremos caminhando nos caminhos do Senhor. Saiba que quando tratamos bem uma pessoa, é a Jesus que tratamos bem. Isso é muito importante. Quando oferecemos o ombro amigo para uma pessoa que precisa, é a Jesus que oferecemos. O Senhor Jesus pode ser encontrado na vida de um necessitado ou na de um colega que precisa de um suporte, uma força para seguir em frente, né? E até mesmo eu posso acrescentar para os amados que não somente um colega. Você lembra do caso do samaritano? Veja que o samaritano, ele não era amigo daquele que foi maltratado no caminho, aquele que foi machucado. Mas mesmo assim, quando aquele samaritano vê aquele homem caído no chão, que dá a entender que fosse um judeu, que eram inimigos, né? Quando vê ele machucado, o que nós aprendemos do texto? É que o nosso próximo é qualquer um que necessitar de nós. Então nós terminamos a nossa lição, nossa aula de hoje, dizendo o seguinte: o pecado, quando entra no mundo, ele dividiu as pessoas, separou as pessoas, colocou sentimento de uns para com os outros, sentimentos ruins, sentimentos de desconfiança, de incerteza, de insegurança, né? Colocou um para zombar do outro, para machucar o outro, para invejar o outro. Mas na verdade, não é isso que o nosso Deus quer. Ele quer que a gente possa olhar para Jesus, para o seu exemplo maravilhoso, seguir os seus passos, amando a todos indistintamente. Tá bom? Que Deus abençoe. Fica na paz até a próxima aula em nome de Jesus.